Seja muito bem-vindo ao terceiro vídeo da Semana do Estágio no Mercado Financeiro. O objetivo dessa série de vídeos aqui é te ajudar a conseguir a tua vaga dentro do mercado. Então, me apresentando rapidamente, o meu nome é Roberto, eu sou estudante de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Paraná e eu trabalho atualmente na área de análise de ações dentro de uma gestora. Eu também fiz estágio no escritório de assessoria por um ano e estagiei dentro dessa gestora antes de ser efetivado como analista. Eu também tive a oportunidade de passar um mês em Nova York fazendo um estágio de férias num banco de investimento. E aliado também a oportunidade de presidir a Liga de Investimento e Finanças da UFPR. Todas essas experiências fizeram com que eu quisesse criar essa série de vídeos aqui para ajudar a galera que quer entrar no mercado, mas não consegue encontrar informação de uma forma muito fácil e muito acessível. Então vamos lá, a carreira dentro do mercado financeiro ela é muito cobiçada por vários jovens e a gente falou nos vídeos anteriores que isso acontece principalmente por causa da meritocracia, da perspectiva de boa remuneração e também de você poder trabalhar com uma atividade que te dá um desafio intelectual muito grande, rodeado de boas pessoas, de pessoas de um nível técnico muito elevado. Isso faz com que você aprenda muito enquanto você trabalha. Então, basicamente por isso, eu acredito que o mercado financeiro vai sofrer uma grande expansão aí nos próximos anos, motivado por alguns fatores, entre eles a economia brasileira, que vai começar a melhorar aí nos próximos anos, entre eles a desbancarização guiada aí pelas corretoras de investimento que estão tirando recursos das pessoas dos bancos e trazendo eles para serem investidos em corretoras de uma maneira muito mais eficiente. Eu também acredito que isso vai acontecer porque o trabalho feito pelos influenciadores digitais está se alastrando de uma maneira impressionante. Então, milhares de pessoas já estão tendo acesso fácil à educação financeira, o que tem um impacto de médio e longo prazo muito benéfico para toda a população. E o surgimento dos bancos digitais e das fintechs reduz os custos de movimentação financeira entre as pessoas. E isso também faz com que o mercado vá se tornando cada vez mais eficiente e cada vez mais aquecido. Então, somados, todos esses fatores aí tendem a fazer com que o mercado contrate mais pessoas, demande mais profissionais e sejam abertas mais empresas nessa área. Então, quem estiver preparado e quem estiver capacitado para aproveitar essas oportunidades vai conseguir trilhar uma carreira de sucesso. Então, o meu objetivo aqui é te ajudar a se aproveitar dessa onda para construir a tua carreira e se desenvolver profissionalmente, beleza? Então, vamos lá. No primeiro vídeo a gente falou sobre as áreas do mercado, comentou um pouco sobre toda a conjuntura, onde é que elas estão inseridas. E se você não viu esse vídeo, então volta lá para o primeiro vídeo, porque é muito importante que você tenha esse conhecimento antes de você ter acesso ao que a gente vai falar aqui nesse vídeo. No segundo vídeo, a gente falou sobre, basicamente foi um passo a passo, em que eu falei sobre quais cursos são mais valorizados pelo mercado e em quais instituições de ensino, sobre as certificações financeiras, falei também sobre as entidades acadêmicas que existem dentro da universidade e podem te ajudar a conseguir uma vaga de estágio, falei sobre como desenvolver um bom networking e dei algumas sugestões de livros também para leitura, para desenvolver aí a tua habilidade técnica de investimentos e finanças e por aí vai. Então, antes de a gente começar com o conteúdo dessa aula aqui, que a gente vai falar sobre processos seletivos e como encontrar vagas, eu vou fazer um pequeno pedido para você, que você tire um story agora desse vídeo que você está assistindo ou tire um print aí da tela do celular, posta no teu story, marca a gente, @fabricadefinanças_, e daí a gente vai repostar o teu story e com isso a gente constrói uma comunidade aí de um monte de jovem universitário que está conseguindo juntos estudar um assunto que antes não era tão acessível aqui na internet, beleza? Dá bastante trabalho pra gente fazer esse projeto aqui, então o reconhecimento de vocês pra gente já é muito gratificante, beleza? Então conto com a tua participação aí em postar o printzão aí nos stories, fechado? Então, bora pro conteúdo. Primeiro vamos falar como encontrar as vagas, né? Dado que você já conhece as áreas, determinou teu perfil, sabe em qual das áreas você teria melhor disposição ali para entrar, se daria melhor e gostaria mais de atuar. E depois que o que a gente viu no vídeo 1, né? No vídeo 2, a gente já descobriu ali quais conhecimentos, quais caminhos que você precisa trilhar para ir direcionando tua jornada ali de estudos, de networking e tal, para conseguir tua vaga. E agora vamos ver de fato como é que você vai atrás para cair matando para a parte prática de ir atrás das vagas e se candidatar e passar nos processos seletivos. Então, como encontrar vagas? Primeiro grande caminho é ir atrás dos sites dos bancos e das instituições financeiras da área que você quer atuar e fazer um mapeamento dessas instituições. Uma forma que eu já deixo aqui de recomendação é salvar uma pasta nos favoritos do Google Chrome e já deixar nessa pasta salvos ali várias empresas que você gostaria de trabalhar
e a página de recrutamento deles mesmo, que quando eles abrem vagas, elas ficam disponíveis ali. Tem vários, né, bancos que tem essa aba aí, e você pode monitorar, enfim, se você quer trabalhar em asset, salva ali as assets que você gostaria de trabalhar. Se você quer trabalhar em M&A, salva as empresas de M&A ali que você queria trabalhar, que você gostaria de trabalhar. Com isso, você vai fazendo um monitoramento ativo dessas empresas para descobrir quando que elas vão soltar as vagas, porque sempre que elas abrirem alguma vaga, elas vão colocar no site delas. Também nos bancos de investimento, rola muito de você poder cadastrar o teu currículo num banco de currículos. E isso também é uma alternativa viável, porque eu tenho um conhecido que conseguiu uma vaga dentro de um grande banco de São Paulo fazendo um cadastro num banco de currículos. E daí, dali um tempo, chamaram ele fez entrevista, tudo, e passou para uma vaga lá. Então, não é só um cadastro que serve para nada, ele realmente é útil. Só que a dica que eu dou aqui é você fazer isso só quando você já tiver um currículo bem legal, já tiver certificação, já tiver dado uma boa estudada, tiver bons títulos para colocar no currículo, porque imagino que muita gente deve se cadastrar nesses bancos aí e eles devem fazer uns filtros bem seletivos. Então, talvez por universidade ou talvez por índice de rendimento acadêmico, por certificação, e eles vão fazendo vários filtros. Então, se você tiver vários títulos no currículo, isso aí vai ajudar também para a hora que você for cadastrar o teu currículo num banco de currículos, beleza? A segunda boa fonte para você encontrar vagas de estágio no mercado financeiro são os próprios sites das ligas de investimento. Então, várias empresas procuram as ligas para fazer a divulgação das vagas, porque as empresas sabem que as ligas possuem boas pessoas que as acompanham e que participam muitas vezes e que são fortes candidatos a ocuparem essas vagas que as empresas estão disponibilizando. Então, às vezes, parte até do próprio RH das empresas procurar as ligas para que elas façam essa divulgação. Eu vi isso acontecendo aqui na Liga da UFPR e nas ligas de São Paulo e Rio é uma prática bastante frequente. Beleza? Então, vale manter no radar ali da tua pastinha dos favoritos também o site das ligas de investimento. Além disso, existem as vagas ocultas, que a gente também comentou no e-book. Se você ainda não baixou o e-book, depois baixa lá, porque as vagas ocultas são aquelas vagas que elas não são abertas para o mercado. Então, a gente falou no segundo vídeo daquela dinâmica que as empresas às vezes gostam de contratar sem abrir um processo seletivo gigantesco para minimizar os custos. E daí elas fazem isso via indicações que os próprios profissionais de dentro indicam profissionais de fora para concorrer a essas vagas. E essas vagas nem saem, né, para o mercado, então elas são ocultas aí. E como é que você se candidata para essas vagas? Tendo um bom networking, conhecendo essas pessoas que já estão dentro de instituições e que vão poder te indicar para uma dessas vagas, quando elas abrirem, beleza? Próxima é criar sua vaga, né? É uma frase aí meio polêmica, mas criar sua vaga nada mais é do que você ir atrás e você criar uma oportunidade. Então, você abordar profissionais que já estão dentro do mercado e que tenham que eles não tenham uma vaga aberta naquele momento, mas que você, por ter mostrado proatividade, ter mostrado que você vai contribuir muito com a empresa, eles podem dar uma oportunidade para você mesmo sem ter um processo seletivo aberto. E por que eu digo isso, que isso é possível? Porque foi isso que aconteceu quando eu consegui minha vaga de estágio em Nova York, num banco de investimento, para fazer lá o Summer. Então eu abordei lá o cara que era um dos donos do banco e ele foi super parceiro, né? A gente foi conversando e tal, não foi tão simples assim também, mas era uma vaga que eu não me candidatei a ela, eu simplesmente abordei ele e pedi para ele me dar uma oportunidade. Tranquilo? Então é algo que também dá para fazer e algo que eu fiz algo similar aqui em Curitiba no início, acabou aqui não dando certo, mas depois quando eu tentei lá com essa outra chance eu consegui. Beleza? Então também é uma alternativa sim, por mais que seja mais difícil. E por último, não dá para deixar de falar aqui do Conferência na Prática, que é um evento, Conferência na Prática de Mercado Financeiro. O Conferência na Prática é um evento feito pela Fundação Estudar, que reúne vários RHs de várias empresas e ele é temático, ou seja, tem o Conferência na Prática Empreendedorismo, Conferência na Prática Jurídico e Conferência na Prática Mercado Financeiro. E daí, né, no de mercado financeiro, vão ali várias empresas do mercado, colocam mesas ali e daí ficam com os profissionais de RH ou profissionais da própria empresa, né, da área core da empresa. E os candidatos, né, a galera jovem como a gente, paga lá, acho que nem paga o ingresso, acho que é gratuito. E a galera vai no evento e tem a oportunidade de levar currículo, ir lá, trocar cartão, entregar currículo, perguntar mais sobre como que é a empresa, conversar com o RH de fato. E as empresas vão nesses eventos não só para explicar como é que a empresa funciona, mas sim para contratar mesmo profissionais.
É uma oportunidade aí bem bacana. Se você puder ir, se não me engano, ele não é pago, mas você passa por um processo seletivo para poder participar desse evento. Então já vai uma galera bem qualificada lá, e eu já ouvi falar também de vários colegas aí, amigos de amigos, que foram nesse evento e conseguiram oportunidades de trabalho, de estágio, porque foram lá, fizeram um pitch lá pro RH. Tem vários momentos, tem palestras, você pode fazer teu pitch para algumas empresas, e tem essa dinâmica aí mais aberta de você poder chegar nas mesas das empresas e trocar uma ideia também. Então é um evento que vale super a pena participar. Nunca tive a oportunidade de ir, mas eu acredito que para quem está atrás de vaga vale muito a pena, beleza? Mesmo que você não seja de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Tranquilo? Ele é feito em São Paulo, se não me engano. Agora que você já sabe como encontrar as vagas, vamos partir para os processos seletivos. Como é que faz para mandar bem num processo seletivo, né? Então vamos lá. Começando, a primeira parte do processo seletivo é preparar um bom currículo. Então o currículo, o principal objetivo dele é despertar a curiosidade do entrevistador, ou enfim, da pessoa que vai te contratar, para que ela te chame para uma entrevista, e daí na entrevista ela consiga te conhecer melhor. Então esse é o principal objetivo do currículo. Ou seja, ele tem que ter bons títulos ali dentro, tem que te qualificar bem para que isso desperte a curiosidade nele. E também a questão do design tem que estar bem alinhada com o conteúdo técnico também. Não adianta ser um super currículo e tá todo mal formatado, todo zoado. Então aqui eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas coisas. Primeiro do design. Design é uma página, beleza? Então o teu currículo não pode ter mais de uma página. Não é uma regra isso, tá? Eu já vi galera fazendo currículo de mais de uma página, mas sempre que eu pude trocar ideia com os profissionais que contratavam, eles diziam que era uma boa prática manter o currículo em uma página. Até porque fica muito mais conciso, e se você mandar bem ali na formatação, cabe tudo, por mais que você tenha bastante coisa para colocar, cabe bastante coisa em uma página. Então aumenta ali a borda, reduz o espaçamento, isso inclusive mostra que você tem um mínimo de noção de Word, né? E aqui já entra num outro ponto. Não precisa fazer aquele currículo super colorido, bonitinho, cheio de tópico, cheio disso, cheio daquilo. É uma questão muito pessoal, né? Mas eu tô falando aquilo que deu certo pra mim. Meu currículo sempre foi um Wordzão básico, preto e branco, sem nada de frufru aí, vamos dizer. E sempre deu boa, né? Tá, beleza, nem sempre deu boa, mas deu certo. Então, foca no simples, sabe? O ideal do currículo é você passar a tua mensagem de uma forma direta, de uma forma assertiva. Esse é o principal objetivo, não é você mostrar que você tem habilidade no Canva para desenvolver ali um negócio super sofisticado e tal. Não, é passar uma mensagem. Então, se está passando a mensagem bem feita, cumpriu o objetivo. Beleza? Quando a gente fala de estrutura, como é que eu sempre dividi meu currículo? Que eu acho que é uma dica legal que eu posso dar aqui. Eu sempre dividi ele com os seguintes tópicos: informações pessoais, onde eu coloco lá endereço, nome, idade, e-mail, telefone. Daí logo em seguida, formação acadêmica e escolar, onde eu coloco minha formação acadêmica e escolar. Experiência profissional, então as atividades profissionais que eu desempenhei. Cursos e certificações, e daí eu coloco os cursos e as certificações. Atividades acadêmicas, e daí as atividades acadêmicas que desempenhei, que nem a gente conversou na aula passada, participação em liga, participação em centro acadêmico, esse tipo de coisa. E por último, habilidades e resultados. Então ali você pode colocar daí o teu rendimento acadêmico, pode colocar, sei lá, passei em primeiro lugar no vestibular, alguma coisa assim. Eu não passei, tá? Tô só dando um exemplo. Passei em X lugar no vestibular do curso tal, esse tipo de coisa, assim, que mostra às vezes que você tem um comprometimento, tem uma dedicação. Então é algo mais intangível, mas que você pode colocar ali por último. E daí o que é legal? Que com essa estrutura, dependendo da vaga e da área que você está se candidatando, você pode mudar essa estrutura de acordo com aquilo que tem um peso maior para a vaga que você está se candidatando. Então eu vou dar um exemplo prático aqui. Imagina que você não tem experiência profissional, só que você tem já um CPA 20. Então, colocar cursos e certificações antes de experiência profissional vai ser muito melhor, né? Porque, enfim, se você não tiver experiência profissional, até você não vai colocar, mas vamos melhorar aqui o exemplo dizendo que você tem experiência profissional dando aula particular. Então vale muito mais a pena você dizer que tem um CPA 20 do que dizer primeiro que você deu aula particular de matemática, por exemplo. Então, essa estrutura é legal por causa disso, porque você vai ajustando ela de acordo com aquilo que é mais importante para o entrevistador, vai botando ela por ordem de prioridade, vamos dizer assim. Beleza? Então acho que é uma dica bem legal aqui que eu podia passar. Então, tendo um bom currículo, bacana, vamos imaginar aqui que você foi chamado para entrevista, meus parabéns, e daí você começa um novo ciclo de preparação. Então, agora
eu costumo dividir aqui entre uma fase de pré-entrevista, entrevista e pós-entrevista, tá? Vamos falar então da pré-entrevista. O que você tem que fazer antes de ir lá conversar com o pessoal? Primeira coisa é pesquisar sobre empresas, tem que saber onde é que você está pisando. O ideal é até que você já pesquise antes de se candidatar para você saber o que a empresa faz, saber qual que é a cultura, se você vai se dar bem, porque daí não adianta você se candidatar, te chamarem para entrevista e você já saber que a empresa não é um lugar legal que você gostaria de trabalhar. Então, faz essa pesquisa aí sobre a empresa. E um site legal para consultar também é o Glassdoor. Então o Glassdoor lá ele reúne os salários da galera daquela empresa, ele tem vários feedbacks anônimos de colaboradores das empresas, então para os bancos maiores aí é algo que vale bastante a pena consultar para você já ir com uma ideia, tipo, quanto que eles pagam para um estagiário na área X, você já tem mais ou menos uma ideia. Então é algo que você já não precisaria perguntar na entrevista, por exemplo. E, enfim, tendo feedback dos colaboradores é legal também para você ter um termômetro. Pô, a galera sai muito dessa empresa ou a galera gosta de trabalhar ali, então dá para ter esse termômetro ali de uma maneira bem simples, tá? Eu acho que tem que criar um cadastro lá para ter acesso a mais informações, mas eles não pedem nada assim muito aprofundado sobre a sua vida, tá? O que é importante também? Acompanhar notícias, né? Tá bem atualizado do que tá rolando no mundo, o que tá rolando no Brasil, na economia, na política e principalmente ter uma opinião sobre esses temas. Então, se você souber o que está acontecendo e ainda tiver uma opinião acerca daquilo, tipo, de que forma um acontecimento na China vai impactar aqui para o Brasil ou vai impactar para os Estados Unidos, né, o efeito de uma alteração na política monetária americana, de que forma que isso vai afetar o dólar. Então, esse tipo de coisa é legal você saber trabalhar e correlacionar as atualidades com conhecimento teórico e ainda emitir uma opinião sobre aquilo. É uma coisa que vai contar muito bem, pode contar bons pontos aí para você. Outro ponto interessante também é você preparar um pitch para você se apresentar. Então, tem vários estilos de entrevistador, né? Alguns deles vão ficar fazendo pergunta e você vai ficar respondendo, outros vão deixar tudo aberto para você falar, me conta aí quem é você e por que você está aqui. E daí, às vezes é meio aterrorizador, né? Porque você estava pensando que iam vir várias perguntas e você ia ter que ir respondendo e do nada você tem que ficar ali 10, 15 minutos falando. Então já ter algo mais ou menos preparado, o que eu vou contar pro cara, em que ordem, qual que é a história que eu quero contar, que mensagem que eu quero passar contando essa história. Então se você pensar nisso antes, já vai ser 1000 vezes mais fácil de falar na hora que o cara ou a mulher pedir para você falar isso numa entrevista. E o que é a jornada do herói, né? É você mostrar que no início haviam certas dificuldades, que você enfrentou barreiras e tal, e como que você foi superando cada uma dessas barreiras. Então, esses exemplos práticos da tua vida vão passar mensagem para a pessoa que está do outro lado, de que forma que você lida com os problemas, né? Eu resolvi isso dessa forma, isso aqui foi bem difícil, foi uma fase difícil, mas eu resolvi assim. Então, o cara vai formando uma ideia sobre você, né? Quando ele enfrenta esse tipo de problema, ele resolve assim, ele reage dessa forma. A simples maneira com que você conta também, né? A tua oratória, a forma de se expressar, se você é calmo, se você fala mais rápido. Eu tô falando super rápido aqui, né? Mas meio alto também, mas enfim, isso aí, é algo que o entrevistador vai analisar em você, que daí já é algo mais indireto, né? Não tá relacionado ao conteúdo do que você tá falando, mas sim com o teu jeito de ser mesmo, né? Isso aí também vai influenciar na decisão dele. Dependendo, por exemplo, por uma vaga de research, às vezes é um perfil muito mais calmo, mais tranquilo, mais sereno que eles estão atrás, do que, por exemplo, uma área de sales que quer pegar um estagiário que seja 1000 por hora, que faça as coisas e consiga resolver 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, é legal ter em mente essas coisas aí que o teu subliminar ali, a tua forma de ser, de se comunicar também vai impactar ali na tomada, vai ser um dos fatores a serem analisados pelo entrevistador na tomada de decisão dele, beleza? Uma das perguntas mais feitas aí no mercado financeiro é por que mercado financeiro, né? E daí você pode incorporar isso nesse teu pitch Jornada do Herói. Cara, por que você gosta tanto de mercado? Eu tinha um tio que operava na bolsa e daí ele me chamava e eu ficava olhando aqueles números, achava animal e depois eu fui atrás e vi que eu não gosto de análise técnica e daí descobri a análise fundamentalista, comecei a ler alguns livros e tal e vi que tem cultura meritocrática e que tem perspectiva de remuneração e eu gosto de trabalhar muito, gosto de estudar, então é por isso que eu gosto de mercado, entendeu? Aqui já dei várias dicas, né? Só nesse exemplo.
Então, por que que você gosta de mercado, né? Por que que você quer trabalhar na área? Qual que é a tua história? Onde é que surgiu essa inspiração? E é bom que você tenha uma história legal, não é tipo, eu vi, sei lá, o canal do youtuber X. Tipo, não, pô, aprofunda ali um pouco, né? Sei lá, desenvolve uma história legal do porquê que você está querendo entrar no mercado, beleza? Isso aí também vai contar vários pontos. E também, assim, mostrar que você está situado. Então, por exemplo, você vai fazer uma entrevista numa asset, fala que, tipo, pô, eu quero trabalhar em asset. Não é que, tipo, eu tô procurando uma vaga no mercado financeiro. Tipo, o cara vai olhar pra você e falar, cara, como assim? O mercado financeiro é uma coisa gigantesca, né? Se você viu o vídeo 1, viu o vídeo 2, você já tem uma noção muito boa do que é o mercado e de quais são as áreas. Então, assim, você tem que chegar e falar, não, eu quero trabalhar em asset com análise de ações. Daí ele vai olhar e falar, pô, legal, mas por que isso? Daí, porque eu estudei, eu conheço, eu sei que M&A não me daria muito bem, Private Equity eu não curto empresa fechada, tal. E daí, assim, dessa forma indireta, você vai mostrando pra ele, pô, ele sabe o que é Private Equity, ele sabe o que é M&A, ele conhece as áreas, ele, né, enfim, ele tem uma bagagem legal pra entrar aqui e saber o que está fazendo e saber o que a gente faz aqui. A gente não vai ter que ensinar esse cara aqui do zero. Então, usar esses elementos indiretos também é algo bem legal na conversa, que você responde citando coisas que não estão diretamente relacionadas com a resposta, mas mostram para a pessoa que você tem um bom domínio daquele conteúdo, né? Então isso aí também é bem legal, se você conseguir incorporar aí na tua fala. E ter respostas para as perguntas mais frequentes, né? Então, quais são os teus pontos fortes e os teus pontos fracos? Como é que você se vê daqui 5 anos? E daqui 10 anos? Você quer ser o quê? Então, ter umas respostas já pré-prontas para essas perguntas aí que a galera sempre acaba fazendo é uma boa para você não ser pego de surpresa ali, ter que ficar pensando e quebrar meio que o diálogo que vai estar rolando ali na entrevista, né? Então é isso aí. Então isso a gente falando aqui só de pré-entrevista, né? Mas já dei várias dicas de entrevista aqui no pré-entrevista. Então, chegando no momento exato da entrevista, a primeira impressão é a primeira que fica. Então, aperto de mão, confiante, firme e olho no olho. Então isso aí já conta bons pontos, porque mostra que você está confiante ali no que você está fazendo. Se você chega e dá um aperto de mão mole e olha para baixo e tal, pô, quando esse cara que for receber um cliente, ele vai receber assim também? Pô, não vou contratar esse cara, né? Então, já mostra confiança logo de cara. Conforme a conversa vai rolando, e a gente que falou aqui agora do pitch e tudo mais, conforme essa conversa for desenvolvendo, vai tentando conectar as habilidades que você diz que tem e que você mostra no currículo que tem, com as necessidades que a empresa possui. Então, além de você ficar falando só sobre você, pergunte também sobre a empresa. Isso também é um ponto essencial. O que a empresa precisa hoje? A gente precisa disso porque a gente está fazendo esse projeto aqui. Pô, e para que serve esse projeto? Vocês estão em que momento, né, de empresa? Vocês pretendem crescer nos próximos anos? Né? Entender aonde que a empresa está no estágio de maturação, ou quais são os projetos que estão rolando ali dentro, por que eles estão contratando mais gente, é porque alguém saiu ou é porque eles estão expandindo? Então, entender também o momento da empresa te ajuda a pensar, putz, a empresa precisa disso e dentro disso que ela precisa, eu posso fornecer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui não, mas isso aqui sim, entende? E daí você começa, digamos, você inverte um pouco os papéis, né? Isso que é o louco, porque daí você começa a falar as coisas que o cara quer ouvir e não vice-versa. Só que para isso você precisa perguntar, né? E simplesmente perguntar também é legal, porque imagina que a pessoa que está te entrevistando entrevistou 9 pessoas anteriormente e a pessoa ficou perguntando e ouvindo a galera responder por um tempasso. E se os outros candidatos não fizeram pergunta e você fez, pô, a pessoa vai falar, graças a Deus alguém me perguntou alguma coisa e eu vou poder falar agora mais sobre a empresa, responder dúvidas e tal. Todo mundo gosta de falar, né? Ninguém gosta de ficar só ouvindo. Então, essa aí é uma dica bem valiosa para a hora da entrevista. E por último, mostra empolgação, mostra vontade e sangue no olho. Então isso é uma coisa que eu fiz bastante, de uma forma bem intensa, nas 2 vezes que eu fiz, das 2 vagas de estágio que eu consegui aqui no Brasil. E assim, você pecar pelo excesso não é pecar.
esse que foi a lição que eu tomei. Tipo, eu cheguei falando que eu queria, com confiança, falei assim, ó, eu quero muito trabalhar no mercado, tô muito afim, se precisar trabalhar até 10 da noite eu vou trabalhar, se precisar trabalhar até 1 da manhã eu vou trabalhar, o que eu mais quero é trabalhar, eu quero entrar, eu vou dar o sangue, pra mim, nas ocasiões, salário não era importante, então eu falei, ó, eu não tô vindo pelo salário, tudo bem que eu entendo que tem pessoas que vão precisar do salário, vão precisar até perguntar do salário, tudo bem, não tem problema, tá? Mas se você não precisa do salário, diz que você não precisa e não pergunta quanto que é também, tá? Isso eu acho que é uma dica boa, tá? E assim, tua perspectiva de crescimento da empresa dentro, depois que você estiver lá atuando, mostrando o teu trabalho, não vai ser afetada, tipo, eles não vão te pagar menos porque lá atrás na entrevista você falou que não precisava do salário ou que você vai conseguir a remuneração justa padrão que eles estão dispostos a pagar, beleza? Então, talvez seja muito forte eu dizer que você falar que não precisa de salário é uma boa, tá? Você não precisa falar isso, mas assim, não pergunta quanto que é o salário também, se você não precisa dele, tá? Então esse que é o principal ponto, porque daí eles vão ver que você está indo realmente porque você está muito empolgado, muito motivado, quer muito aprender, e isso aí que é o mais importante. Beleza? Vamos seguir em frente. Pós-entrevista. Então, fechou a entrevista, aperto de mão firme, olho no olho, até mais, tchau, tchau. Antes de você sair da sala de entrevista, você pode perguntar uma coisa muito importante. Vocês têm alguma previsão de quando que vão me dar um retorno e tal? Por que é importante fazer isso? Porque no pós-entrevista todo mundo fica mega ansioso para receber uma resposta. E tem empresas legais, tem empresas não tão legais assim. Então, tem empresa que vai te dar um feedback depois de uma semana, 2, 3, no tempo deles, e tem empresa que nunca mais vai falar com você. Então, e você vai ficar naquela expectativa e, putz, daí eu vou ligar para a empresa? Não vou até lá para perguntar, e fica aquela situação meio chata. Então, assim, no meu ponto, eu acho que não vale a pena ir atrás da empresa para pedir uma resposta, tipo, perguntar para eles, quando que vocês vão divulgar? Quer dizer, ir atrás para saber assim, já saiu o resultado? Quando que vai sair depois da entrevista? Isso não é tão legal. Então já pergunta isso na entrevista, ele vai te dar ali, daqui 3 semanas a gente acha que já sai o resultado, ou daqui 2, que a gente ainda vai entrevistar uma galera e tal, e daí a gente, depois de entrevistar essa galera, a gente vai dar o resultado daqui 2 semanas, beleza? Então você tem uma estimativa, você não precisa ficar entrando em contato com a empresa para saber se já saiu, né? Então tenha paciência, porque entrar em contato com a empresa e se mostrar meio ansioso não é legal, porque mostra que você precisa muito daquilo, né? Que você precisa mais deles do que eles de você. Então você não pode desequilibrar essa balança aí, beleza? Outro ponto, se você não passar, não guarda mágoas, principalmente se for uma instituição grande. Então, eu fiz um processo lá no Itaú BBA, não passei. Porra, odeio o Itaú, que se dane o Itaú, os caras são nada a ver, até mais, tchau. Cara, daí daqui a pouco abre uma outra vaga numa área correlata que você teria super interesse de aplicar, de participar, e você vai ficar com esse rançozinho de lá eu já não passei, nunca vai dar boa, que se dane aqueles caras lá. Não pode ser assim. Porra, se não deu certo, daí aqui alguns pontos também. Tenta pedir um feedback do porquê que não deu. Tipo, se eles te mandarem por e-mail, você não foi selecionado, obrigado pela participação e tal. Tenta responder o e-mail pedindo um feedback, ou ligar lá mesmo e falar, tipo, eu sei que não passei, tudo bem, tranquilo, eu só quero entender um pouquinho melhor, tipo, como é que foi o processo de tomada de decisão para eu me aprimorar e, quem sabe, numa oportunidade futura eu me candidatar lá de novo. Tipo, primeiro que isso aí vai ser super bem visto pela empresa, e ninguém, tipo, todo mundo tem ali pelo menos 2 minutos para dar esse feedback aí pra pessoa, então mostra uma proatividade. E você pode aprender muito com esse feedback aí que a pessoa te deu. Tipo, cara, você veio, sei lá, mal vestido, você não teve um pitch legal, ou sei lá, teu currículo ainda não estava à altura da vaga que a gente queria. Enfim, você vai ter um feedback e vai conseguir melhorar em cima disso. Então, o maior desafio aqui é ser humilde a ponto de reconhecer que você não estava preparado para aquela vaga, tá? Ou que tinha alguém melhor. Enfim, pode acontecer, já aconteceu comigo, tá? Eu não passei em todos os processos que eu fiz. E tranquilo, bola pra frente, beleza? Então não guardar essas mágoas, pedir o feedback e encarar a entrevista como um aprendizado, beleza? Vamos partir agora para os hard skills, então, que você precisa desenvolver. De uma maneira bem geral, para todas as áreas do mercado, quais são aí os principais hard skills que a gente precisa desenvolver? Saber conceitos básicos de economia, então saber o que é PIB, né, Selic, inflação,
esses conceitos aí bem básicos, um conceito um pouquinho já mais intermediário, avançado, entender como é que funciona uma curva de juros, uma marcação a mercado de títulos públicos, algo nessa linha também já é legal, beleza? Tem bastante conteúdo desse tipo na preparação para certificações. Então, tanto CPA 20 quanto CE abordam esses tópicos aí de conceitos básicos de economia e eu acho que é o material que eu indicaria para se você está a fim de aprofundar os estudos nisso aí. Outra hard skill maneira que você precisa desenvolver, matemática financeira. Então, saber calcular séries temporais, sistemas de amortização, juro simples, juro composto, saber usar uma calculadora HP12C para fazer os cálculos de valor presente, valor futuro, e por aí vai. Saber calcular uma TIR e, né, por aí vai. Então são esses conceitos aí que você precisa dominar. Então, pô, vai atrás, joga no Google, procura livros que falem sobre isso aí, que é uma boa. Análise de dados. Por que eu falo análise de dados e não Excel? Porque hoje em dia o Excel é uma ferramenta para analisar dados. Na minha opinião, é ainda a melhor e a mais utilizada. Mas já tem surgido, né, várias outras... Então, não tem surgido, mas assim, tem se disseminado outras ferramentas para fazer essa análise. Tipo, linguagem de programação de Python, de R, de SQL, de, né, acesso a bases de dados. Então, assim, como você vai tratar os dados, cada vez mais está importando menos. O que interessa é o que você vai fazer com esses dados, de que forma que você vai mostrar eles. Tem também o Power BI agora, que eu lembrei. Então, assim... O que eu recomendo é que você saiba tudo de Excel, tá? Tem que manjar pra caramba de Excel, porque em qualquer vaga que você for entrar, mesmo com o perfil mais comercial, se você manjar de Excel, você vai conseguir fazer umas dashboards legais para fazer monitoramento de carteira de cliente, de prospecção. Então, assim, domina bem o Excel, tem muito conteúdo bom na internet explicando de Excel. É o nosso intuito desenvolver mais material voltado para Excel, porque é algo que eu desenvolvi bem aí nos estágios que eu fiz, então eu tenho esse conhecimento, só que precisa de um tempo para sentar, estruturar bem aí uma série de vídeos para ajudar a galera a dominar bem Excel, voltado já para o mercado financeiro, nas funções que são mais utilizadas, mas já começa teus estudos aí de Excel, compra um curso, vai no YouTube, enfim, dá teus pulos aí, começa a testar, começa a fazer planilha de controle financeiro próprio, pega tipo uns exercícios na internet, tenta resolver, porque vale bastante a pena, beleza? Isso aí é uma habilidade muito demandada no mercado e também, aprofundando ainda mais essa análise de dados, se você conseguir automatizar processos, também é algo que vai ser muito valorizado quando você conseguir tua vaga. Então, manjar de VBA, por exemplo, que é o código background do Excel, o VBA, basicamente, você consegue gravar tudo que está sendo feito dentro do Excel e isso vira um código. E se você consegue manipular esse código programando, você vira quase que fosse um robôzinho, como se fosse um robozinho dentro do Excel. E daí você consegue executar várias rotinas que muitas vezes são feitas na mão, dando Ctrl+C, Ctrl+V e abrindo várias planilhas e tal. Você aperta um botão e ele já faz tudo isso automático. Então isso aí ganha um tempo ferrado, otimiza processos e tem muito valor dentro das instituições financeiras, beleza? Então esse aí é o pool de análise de dados. Na minha opinião, ainda Excel precisa ser o principal foco. Tranquilo? Vamos lá. Então, de nada adianta você tratar esses dados e não ter como mostrar. Então, manjar de como fazer uma boa apresentação de PowerPoint também é super importante. Inclusive, dá para você estabelecer links do Excel com o PowerPoint. Então, quando você atualiza automaticamente, quando você atualiza desse lado aqui, as apresentações são atualizadas automaticamente. Então, e várias bases de dados, você consegue digitar fórmula no Excel, como por exemplo Economática, Reuters, Bloomberg. Você tem alguns add-ins no Excel que os dados vêm da base dessas plataformas, os dados são baixados direto no Excel e daí dali você consegue botar aquilo para um gráfico dentro de uma apresentação e fica uma atualização automática. Você aperta um botão e ele faz esse fluxo aí todo automático, mas tem que saber, né, criar um painel que faça isso. Mas não é algo tão complexo assim. E otimiza, ganha muito tempo e, enfim, é uma habilidade legal de desenvolver. A próxima habilidade que você precisa desenvolver é saber analisar empresas. Então, fazer tanto uma análise legal qualitativa, entender o business, como é que aquela empresa ganha dinheiro, quais são os competidores, quais são as perspectivas de crescimento, quem são os fornecedores, quem são os clientes, fazer uma análise de forças de Porter, uma análise SWOT, enfim, ir a fundo, entender bem o business e também fazer uma análise mais quantitativa, daí sim fazer uma análise horizontal, uma análise vertical,
analisar o balanço, a DRE, o fluxo de caixa, ver se a empresa gera um bom caixa, se ela tem um EBITDA legal acima ou abaixo dos pares, fazer essa análise quantitativa comparando com empresas do mesmo setor, com empresas estrangeiras também. Então, dominar também esse pool aí de ferramentas para analisar empresas também é muito positivo. E hoje em dia tem vários canais aí e páginas da internet que dão que produzem conteúdo nessa linha, tá? Eu gostaria de produzir conteúdo sobre isso, mas até por limitação legal de eu trabalhar dentro de uma gestora, acabo não produzindo tanto conteúdo nesse sentido, mas eu vejo que existem vários influenciadores aí que produzem conteúdo nessa linha, beleza? Então, dá para ir atrás aí do canal do Fábio Holder, dá para ir atrás do Instagram da Heloísa Stoxos, Heloísa Cruz, tem também o Felipe Pontes, do Contabilidade MQ, que também passa bastante coisa de valuation. E, enfim, daí indo para contabilidade e valuation, tem o próprio site do professor Damodaran, né? A SWAT Damodaran, que é o mago do valuation aí, é um professor lá da NYU, New York University, que, enfim, é o cara mestre aí do valuation, sabe? É o cara que mais desenvolveu estudos acadêmicos sobre avaliação de empresas. Então, vale muito a pena consultar todo o material aí dele. Ele tem bastante coisa no YouTube de graça e tem os livros também que são muito bons. Beleza? Então, o que eu tinha anotado aqui era contabilidade e valuation, que são as próximas hard skills. Já dei sugestão aqui do Damodaran e vou dar mais 2 sugestões de livros. Então, esse livro aqui é muito bom também, do professor Alexandre Assaf Neto, Estrutura e Análise de Balanços. E ele é mais voltado para análise, né, dos demonstrativos em si. E esse livro aqui do Alexandre Póvoa também é muito bom, de valuation, tá? O nome dele é Valuation, Como Precificar Ações, beleza? E é um livro que daí, dado que você sabe analisar os balanços, ele te mostra como chegar no valor justo da ação, né? E fazer todos os cálculos que precisam ser feitos para você chegar no preço justo de uma ação. Não vou entrar aqui, né, tão a fundo, não é o foco do vídeo, mas já dei aqui alguns caminhos para você seguir aí para se desenvolver em cada uma dessas áreas de hard skill, beleza? Algumas objeções, né? O que às vezes a galera se pergunta, dado que a gente falou sobre um monte de coisa aí, processo seletivo, vaga, hard skills, algumas dúvidas que podem surgir. Precisa estar numa facul top para ter o currículo selecionado? Não, não precisa. Mas pensa que a galera que está numa facul top pagou um preço para estar lá. Ou, se for numa pública, teve que pagar cursinho e passar no vestibular pagando horas de estudo, ou se está numa facul particular, além dessa competição para entrar, ainda está pagando uma mensalidade super alta. Então, beleza, mas não é o cara que está pagando. Tá, às vezes é o pai, às vezes é a família, beleza, pode ser. Mas alguém está pagando, às vezes, ou ele pagou, ou alguém está pagando por ele esse custo, tá? Então, está sendo feito um investimento para o cara ter chegado lá. O que eu quero passar com isso, né? Em que ponto que eu quero chegar? Encare gastos como investimentos na tua carreira. Então pensa assim, poxa, se eu já não estou pagando tanto quanto essas pessoas tiveram que pagar, o que eu puder gastar agora em tempo ou em dinheiro para me capacitar e chegar nesse nível, né, em termos de currículo, pô, tá tranquilo, não é um gasto, não é uma despesa, né, não é um custo, é um investimento, beleza? Então ter essa mentalidade vai te deixar mais tranquilo de que, pô, eu tô comprando esse livro aqui, é R$100, que se dane, eu preciso ler esse livro aqui porque o meu concorrente está lendo lá, ou ele está tendo uma aula com o professor que leu e está passando tudo mastigado para ele, e eu preciso ler isso aqui. Eu vou pagar mais 80 nesse livro aqui porque eu preciso ter acesso à informação que está aqui. E não vou ficar vendo um vídeo no YouTube de 5 minutos para aprender o que eu poderia, tipo, aprofundar e aprender lendo um livro desse. Vou pagar, sei lá, R$800 num curso de valuation, vou pagar R$1.000 num curso, vou participar de um evento, por exemplo, a Expert da XP, pagar R$2.000 no ingresso, porque eu preciso ir lá, porque participar desses eventos, fazer cursos, ler livros, tudo isso faz parte de um conhecimento que eu estou agregando, e isso aí, lá na frente, eu vou recuperar muito fácil. Então, esse aí que é o mindset que você tem que ter, beleza? Então, não precisa estar numa facul top para conseguir entrada no mercado. Eu já vi várias pessoas que não estão em faculdades top de elite. Eu mesmo, a UFPR é uma boa universidade, mas não é uma das tops, né, do Brasil em termos assim de mercado financeiro, não tem essa fama, mas por ser uma federal tem um bom destaque. Então, assim,
Se eu for hoje para São Paulo, eu vou competir de igual para igual com pessoas que estão em outras universidades federais ao redor do Brasil. E também, então, por isso eu também tenho esse mindset de me capacitar e de correr atrás e de não encarar esses investimentos como gastos, beleza? Até me alonguei aqui, mas acho que você pegou a mensagem. Outra pergunta que a galera pode fazer: pô, eu sou de fora de São Paulo, Rio, consigo entrar no mercado? Né, na minha cidade? Sim, consegue. Só que tem que ser muito mais proativo, né? Não vão surgir vagas aí disparando, 1000 vagas surgindo para lá e para cá em site de liga, por exemplo, aqui em Curitiba. A gente tem a liga, tem o site, tem contato com as empresas daqui, só que não é uma vaga por semana que abre aqui em Curitiba. Só que tem vagas. Só que a galera vai trocando ideia, vai fazendo networking, vai abrindo uma vaga aqui, o outro já indica, o outro já vai, o outro abre aqui, na próxima semana já fechou porque já entrou alguém. Então, assim, é muito mais difícil, mas claro que dá. Agora, se você mirar ir para São Paulo, ir para o Rio e não tiver nenhuma restrição quanto a isso, daí eu acho que é até mais tranquilo, no sentido de que lá tem muito mais oportunidade, tem muito mais gente competindo, mas tem muito mais oportunidade. Então, sei lá, o espaço amostral de vagas aumenta, a tua chance de entrar eu acredito que aumente também, beleza? E assim, se você não mora em capital, fica mais difícil também, né? Se você mora em alguma cidade do interior, talvez tenha algum escritório de agente autônomo, mas agora, tipo, encontrar um banco de investimento, ou encontrar uma firma de gestão de recursos, acaba ficando mais difícil. Tem algumas exceções, por exemplo, Londrina tem a Real Investor lá do César Paiva, que é uma gestora, tipo, das mais renomadas aí do Brasil, e o cara fica em Londrina, que não é capital, e tá meio deslocado aí, né, do litoral aqui, vamos dizer, do eixo das capitais. Então, é possível, tá? Mas são menos empresas e a mensagem é essa, tem que ser mais proativo. Como treinar para um processo seletivo? Você também pode estar se perguntando, né? Pô, nunca fiz um processo seletivo, como é que eu vou treinar? Então, uma forma legal é participar dos processos seletivos das entidades acadêmicas, se você ainda está na universidade, porque você vai ter a oportunidade de treinar um PS como se fosse real, né? Vai ter prova, vai ter entrevista, vai ter currículo, vai ter tudo. Então, já é uma forma legal de treinar para não ficar nervoso e tal. E outra forma de treinar para processo seletivo é se inscrever para PSs da área financeira de outras empresas. Então, eu vou fazer o PS processo seletivo, né? Sei lá, da área financeira da Volvo ou da área financeira do Boticário. E daí eu faço lá e se der boa, beleza, se não der, não deu, mas tipo, eu vou lá e aprendo e treino e me preparo para quando eu quiser de fato entrar, eu já tenho uma noção legal de como que funciona um processo na prática, beleza? Então, pô, agora a gente matou bastante coisa aqui, esse vídeo vai ficar extenso pra caramba, provavelmente. Eu queria deixar cada vídeo da semana com 20 minutos, mas não rolou. Eu prefiro pecar pelo excesso do que pecar pela falta, eu vou me empolgando quando eu vou falando aqui, às vezes eu me enrolo, mas é isso aí. Espero que você tenha gostado. E antes de a gente terminar, tudo que eu te passei aqui nessa semana é extremamente aplicável para você conseguir tua vaga de estágio, conseguir tua vaga de efetivo aqui no Brasil. Mas eu tive a experiência de conseguir a vaga lá em Nova York e eu estou disposto a te contar como que eu consegui essa vaga lá. Te passar todos os detalhes e também dar os caminhos das pedras para quem quiser tentar uma experiência internacional, tanto de estudo quanto de estágio, beleza? Tanto fazendo algum curso, porque eu tenho amigos muito próximos que fizeram cursos lá fora, ou também fazendo propriamente um estágio lá, que seria animal, né? E é algo possível porque eu não acreditava em conseguir, então com certeza mais gente pode conseguir. Só que esse conteúdo aí eu vou contar e eu vou falar muito sobre isso na live que a gente vai fazer no próximo domingo. Então eu queria já te fazer aqui o convite, porque este domingo agora a gente vai fazer uma live fazendo um resumão de tudo que a gente falou aqui na semana do estágio do mercado financeiro. Eu vou contar como que eu consegui a vaga lá fora e vou dar vários insights de como que você pode articular aí a tua ida para um outro país para ter uma experiência internacional. E nessa live também vou tirar as dúvidas, ou seja, você vai poder mandar comentários, vai poder interagir, ela vai ser feita provavelmente via YouTube, então é bem fácil ali de a gente interagir. E vai ser praticamente uma mentoria, porque você pode entrar ali e escrever um parágrafo inteiro dizendo: pô, Roberto, eu sou de tal cidade, eu já estudei isso, tô pensando em fazer isso aqui, quero trabalhar nessa área, o que você acha que é melhor para mim? E daí eu vou ler isso e vou dizer o que eu acho que é melhor pro teu caso, tá? Então vai ser praticamente uma mentoria ao vivo. Se tiver aí muita gente, daí talvez selecione algumas pessoas, mas eu acredito que dê para responder todo mundo tranquilo.
E ao final da live vai ter uma grande surpresa aí que a gente tá mega empolgado para divulgar. E a mensagem final que eu quero deixar é que quem chega primeiro bebe água limpa. Então essa aqui é a primeira semana do estágio no mercado financeiro. Eu agradeço demais a tua participação, espero que tenha sido um conteúdo mega proveitoso e espero que você esteja presente na live de domingo às 8 da noite, porque você vai poder extrair o máximo de informação, vai poder trocar ideia com outras pessoas que estão no chat, então vai ser um momento aí super legal. E a previsão de duração da live é de 1 hora, então pode ficar tranquilo que, né, a ideia não é estender muito e que dê para agregar o máximo de valor aí, direcionando para os assuntos que a galera tiver mais dúvida ou quiser que eu aprofunde mais. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa série de vídeos, foi um prazerzaço poder estar junto com você aqui nesses 3 vídeos ao longo da semana e eu aguardo tua presença domingo às 8 horas. Ao vivo, beleza? Valeu, um grande abraço e até a próxima. Tchau!